bom, pessoal? Então, dando sequência aqui à nossa aula, hoje a gente vai entender alguns conceitos básicos dos números negativos para poder, então, aprender as operações com os números positivos e negativos. Quando eu falo números negativos, na verdade, eu não quero falar negativos, eu quero falar dos números inteiros, porque dos números inteiros a gente está falando de tudo, né? Positivo, negativo, zero e tudo mais. Mas, então, vamos aqui entender primeiro esse conceito básico. O sinal de um número, ele vai ficar sempre localizado sempre à sua esquerda, tá? Então, toda vez que eu quero olhar o sinal de um número, eu vou olhar à esquerda desse número. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de números inteiros. Ó, mais 18, menos 30, mais 33, menos 7. São alguns exemplos de números, com sinal. Então, nesse caso aqui, ó, mais 18, o sinal dele, à esquerda do 18. Menos 30, à esquerda do 30 tem o sinal. Mais 33, à esquerda do 33 tem o sinal. Menos 7, à esquerda do 7 tem o seu sinal. Tá certo? Então, ó, estes são alguns exemplos de números inteiros. Notem que o seu sinal vem sempre antes do número, ou seja, à esquerda do número. Ok? Então, aqui agora, a gente está trabalhando com as operações com números inteiros. Então, aqui eu tenho uma adição de números inteiros. Como que eu sei que é adição de números inteiros? Porque não tem sinal de multiplicação e nem de divisão. Então, sendo assim, nós vamos trabalhar com a regrinha da adição de números inteiros. Agora, a partir de agora, gente, a gente não vai mais pensar em sinal de mais é continha de adição, sinal de menos é continha de subtração. Esse conceito ficou até o 6º ano. Agora, de agora para frente, quando a gente vê o sinal de mais, o que eu vou pensar? Eu vou pensar que é um valor que eu tenho. Então, se eu tenho aqui, ó, mais 17, significa que eu tenho 17. Se eu pensar aqui, ó, menos 18, significa que é um valor que eu gastei. Eu gastei 18, ok? Então, a partir de agora, nem sempre um sinal de mais vai ser adição e nem sempre um sinal de menos vai ser subtração. O raciocínio agora é diferente. O raciocínio agora é a gente pensar naquilo que a gente tem e naquilo que a gente gastou, tá certo? Então, nesse caso, menos 18 mais 17. Eu tenho que pensar o seguinte, o que eu tenho? Eu tenho 17. O que eu gastei? Gastei 18. Opa, então peraí, eu gastei além do que eu tenho, porque eu só tenho 17, mas eu gastei 18. Então, no final das contas, o que aconteceu? Faltou 1. Eu gastei 1 a menos do que eu tenho. Se faltou 1, eu vou indicar essa falta com o sinal negativo. Então, meu resultado será menos 1. Ok? Então, poderia ter acontecido de ter sobrado, né? Eu poderia ter tido uma sobra se eu tivesse gastado, por exemplo, aqui um pouco menos. Então, se tivesse sobrado alguma coisa, eu colocaria aqui o número da quantidade que tivesse sobrado com o sinal de mais. Então, quando sobra, eu ponho o sinal positivo. Quando falta, eu ponho o sinal negativo no resultado. Legal? Aqui a gente tem algumas operações. E essas operações, quando tiver com sinal de negativo precedendo os parênteses. Então, toda vez que a gente tiver um sinal de menos precedendo parênteses, esse menos é a mesma coisa que se tivesse escrito assim, ó, trocar o sinal de. Esse negativo está substituindo essa frase, trocar o sinal de. Então, toda vez que esse negativo estiver antes de um número que está aqui dentro do parênteses, eu vou ler
Em vez de eu ler menos mais 20, eu vou ler trocar o sinal de mais 20. Certo? Negativo fora do parênteses, eu leio trocar o sinal de. De quem? De quem está aqui dentro. Quem está aqui dentro? Mais 20. Se eu vou trocar o sinal de mais 20, fica menos 20. Ó, um exemplo B. Apareceu esse negativo aqui fora. Significa que eu vou trocar o sinal de. De quem? De quem estiver aqui dentro. Quem está aqui dentro? Menos 20. Trocando o sinal, mais 20. Trocar significa inverter, tá? Troca o sinal de menos 20. Mais 20. Troque o sinal, ó. Troque o sinal de mais 20. Menos 20. Certinho? Então, aqui, ó, quando a gente tiver uma operação que acontece isso, acontece de ter esse sinal negativo antes do parênteses. Ele está antes do parênteses do 18, viu, gente? Do 16 não tem nenhum sinal aqui antes, ó. Então, o que que acontece? O 16 negativo permanece 16 negativo, ó. Agora, o 18 tem um sinal negativo precedendo ele. Preceder significa vir antes, tá? Tem o sinal negativo vindo antes do menos 18. O que esse sinal negativo representa mesmo? Trocar o sinal de. Trocar o sinal de quem? Menos 18. Então, quem era menos 18 fica mais 18. Menos 16 permanece menos 16, porque não tem nada antes dele. Menos 18 eu troquei para mais 18, por quê? Porque tem o negativo antes aqui, mandando eu trocar o sinal dele. Então, ficou menos 16 mais 18. O que quer dizer menos 16 mais 18? Significa, tenho 18, gasto 16. Se eu tenho 18 e gasto 16, sobrou ou faltou? Sobrou. Eu tenho 18, gastei 16, ou seja, eu gastei menos do que eu tenho. Então, sobrou. Se sobrou, eu coloco o sinal positivo. Sobrou quanto? Sobrou 2. Então, resultado, mais 2. Segundo exemplo, mais 20 permanece mais 20 porque não tem nada, nenhum sinal antes dele. Então, ele permanece mais 20. E o menos 15? Será que eu vou ter que trocar o sinal? Vou manter? O que vai acontecer? Quem está aqui de fora desse parênteses é um positivo? É um positivo. Se é um positivo, o sinal de quem está aqui dentro permanece o mesmo. Eu só vou trocar o sinal de quem está dentro do parênteses quando for negativo. Só o negativo que manda eu trocar o sinal de quem está aqui dentro. O positivo fala assim, ó, permanece o sinal de quem está lá dentro do parênteses. Então, por que eu fiquei aqui com menos 15? Porque eu permaneci menos 15, ok? Só troca quando for negativo fora do parênteses. Aqui não é negativo, então permanece. Mais 20 menos 15. Significa que tenho 20, gasto 15. Se eu tenho 20 e gasto 15, sobra 5. Por isso, mais 5. Beleza? Pessoal, então eu espero que vocês tenham entendido a matéria, que vocês tenham aprendido. Essa foi a nossa aula, tá certo? Qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui da postagem. Pode deixar nos comentários aqui do Google Sala de Aula mesmo. Eu não sei se eu vou colocar essa aula no YouTube, mas se eu colocar no YouTube, pode deixar nos comentários também do YouTube, tá certo? Vai ser um prazer responder vocês. Beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula.